Bom, fazer artesanato, ele é mais do que um hobby, né, ou uma forma de aliviar o estresse do dia a dia. E colocar a mão na massa e transformar objetos simples e sem uso em peças criativas e únicas pode ser uma maneira de você ter uma boa renda ou até mesmo para você viver do artesanato. Então, além de desenvolver habilidades como a concentração e a criatividade, os trabalhos manuais têm uma ótima aceitação no mercado e podem ser sim uma ótima fonte de renda. E na maioria das vezes o artesanato pode ser feito nas suas horas livres, né? O que torna um tipo de atividade fácil de conciliar com outras ocupações. Então, para donas de casa, trabalhadoras e até mesmo aposentadas, fica muito fácil para fazer. Assim, se você tem um emprego formal, pode gerar uma renda extra. Gente, peraí. Assim, se você tem um emprego formal, pode gerar uma renda extra vendendo produtos artesanais para os seus amigos, familiares e até mesmo criando aí sua própria loja online. E hoje eu vou te contar os 5 mandamentos essenciais para você que quer começar a fazer artesanato. Então, faça o que você gosta. Se você ainda não tem muito bem definido o que você gosta, o primeiro passo para você iniciar essa arte é descobrir que tipo de artesanato você vai produzir. O ideal é que você busque atividades que vão te dar prazer, né? Que lhe deem prazer. O artesanato, ele é um trabalho manual que precisa de bastante concentração e criatividade. E quando você faz o que gosta, você tende a se dedicar ainda mais a essa atividade. Além de vários benefícios, como poder desenvolver as suas habilidades manuais, melhorar a percepção de detalhes, melhorar a sua conexão com as pessoas, trabalhe o seu autoconhecimento, pode servir como uma terapia, uma forma de aliviar as tensões do dia a dia, tratamento para depressão e, além de tudo isso, ainda pode ser também uma ótima fonte de renda. Concorda comigo que você pode ficar décadas fazendo artesanato? Então é muito melhor que a gente faça algo que nos dá prazer, né? E no artesanato a gente tem tantas variedades diferentes de artes que eu tenho certeza que você vai encontrar uma na qual você vai se identificar mais. Então a gente tem aí a parte dos quadros personalizados, tem crochê, tem biscuit. Então tem uma variedade muito grande, tem muitas opções para você escolher e para você poder ver qual tipo de atividade você vai se identificar mais e qual vai te dar mais prazer. Então, segundo, busque por um método. Assim que você descobrir o que te encanta no mundo do artesanato, é hora de você buscar por uma metodologia que te ensine técnicas para poder começar a fazer seus produtos. Você pode até tentar aprender sozinha, mas pode ser que leve muito tempo. E quando eu falo tempo, pode ser até anos. E eu recebo aí muitos relatos de pessoas que desistem no meio do caminho. E muitas se sentem frustradas por não conseguir o resultado que deseja, né? Outras ficam com a autoestima abalada porque veem outras artesãs fazendo trabalhos lindíssimos, mas não conseguem desenvolver nenhuma técnica parecida. Então, investir em conhecimento é a maneira mais inteligente, fácil, rápida e barata de aprender. Você pega um atalho na aprendizagem e o que levaria aí anos, você pode aprender em meses e até mesmo em alguns dias. Além disso, você economiza muito dinheiro. Você deixa de gastar com materiais errados e ferramentas desnecessárias. Eu mesmo levei mais de 9 anos para aprender tudo que eu sei. E quando eu comecei a fazer artesanato, eu não encontrei cursos que me ensinassem a fazer as técnicas. Eu mesmo levei 9 anos para aprender tudo que eu sei. E quando eu comecei a fazer artesanato, eu não encontrei cursos que me ensinassem a fazer as técnicas que eu queria. E eu não tive muita opção, né? Eu não tive escolha, a não ser aprender sozinha. E uma coisa eu te garanto, eu gastei alguns milhares de reais durante esses anos. Teria sido muito mais barato para mim se eu tivesse investido num curso. Por que que eu gastei milhares de reais? Porque eu gastei em materiais errados,
eu perdi molduras, eu perdi produtos que não deram certo. Eu investi dinheiro da forma errada. Teria sido muito mais barato eu ter investido num curso que iria me dar realmente um atalho no que eu precisava naquela aprendizagem, do que perdido ali, investido muito tempo durante esse processo de aprendizagem, né? Então, um outro ponto que é essencial para quem quer fazer artesanato é ter também uma rotina. Como o artesanato ele é uma atividade que na maioria das vezes um outro ponto que é essencial para quem quer fazer artesanato é ter uma rotina. Como o artesanato é uma atividade que na maioria das vezes a gente faz em casa, muitas vezes acabamos nos distraindo e perdendo no meio do trabalho, se perdendo aqui no meio do trabalho, das suas tarefas diárias ou até mesmo do seu trabalho. Então a casa é um ambiente feito para o nosso descanso e é muito fácil a gente se distrair, a gente se perder. Então são os deveres domésticos, o trabalho, os filhos, é um telefone que toca, uma mensagem que você tem que responder. E aí quando você viu, o dia passou e você não conseguiu produzir nada, não é? Então, com uma rotina bem organizada, você consegue tempo para fazer tudo. Então, é essencial que você comece determinando quanto tempo você vai se dedicar ao artesanato. Então, escolha um horário fixo e se dedique 100% desse tempo ao artesanato. Não importa se você vai se dedicar horas ou se você tem disponível somente alguns minutos. O importante é que você dedique tempos de qualidade para essa atividade. É importante que você também converse com a sua família e informe qual o horário que você vai se dedicar, qual o horário que você escolheu para estar ali trabalhando com artesanato. Então, planeje o que você tem para fazer no dia e com toda essa organização você vai conseguir ter o seu dia realmente organizado. Planeje as suas encomendas, né? Organize na segunda-feira aí todos os pedidos que você tem para entregar na semana e quanto tempo você vai gastar para produzir cada produto. E aí, dessa forma, você consegue ter uma semana organizada, tranquila e mais leve, que é o que o artesanato proporciona pra gente, né? É importante também que você desenvolva a sua criatividade. Então, ser criativa está ligada à clareza, à flexibilidade de ideias e conhecer produtos diferentes dos seus, ler um livro novo e até mesmo ouvir músicas de estilos variados pode te ajudar nesse processo, porque a gente incentiva aí o cérebro a experimentar coisas novas. Por isso, quanto mais curiosa você é, mais criativa você vai ficar. Um exemplo bem prático disso é ter várias referências de quadros diferentes com técnicas variadas. Isso vai estimular o seu cérebro a criar. Então, pesquise o que outras artesãs estão fazendo. Fique de olho nas novas tendências, né? Se mantenha sempre atualizada. Se você viu um tema diferente para decoração de quarto que tá mais em alta, tenta criar quadros para fazer composições com essa decoração. Então, pesquise produtos e técnicas de culturas diferentes da sua. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande a ter informações, né? A internet nos proporciona isso. Então, você consegue acessar, você consegue procurar informações sobre culturas de outros países com muita facilidade. E aí você consegue também... Pesquise produtos e técnicas de culturas diferentes da sua. Hoje a gente tem uma facilidade tão grande de ter acesso às informações, então você tem que usar isso a seu favor. Você pode pesquisar o que as artesãs de diferentes países estão fazendo. Procure saber como que é a cultura para receber um bebê de outros lugares, né? De outros países, outras cidades. Se eles usam quadros ou se usam itens diferentes. Isso vai abrir a sua mente para as novas possibilidades. Então, muitas vezes, quando a gente pesquisa essas referências, muitas coisas não cabem na nossa cultura, mas abrem oportunidades, abrem ideias, né? Para a gente criar algo diferente. E esse vai ser o seu diferencial das suas concorrentes. Então, se inspire em produtos que você acha bonito, né? Mas você não deve copiar.
Você gostaria que copiasse uma peça sua? Então não faça o mesmo com... Não. Você pode também se inspirar em produtos que você acha bonito, mas você não deve copiar. Porque você não gostaria que copiassem uma peça sua, não é mesmo? Então não faça o mesmo com as suas colegas de profissão. Valorize o artesanato, né? Valorize o seu trabalho e não subestime a sua capacidade de aprender e criar. Eu tenho certeza que você também consegue desenvolver peças únicas. Uma das coisas que eu mais repito para vocês é para aprender a valorizar o artesanato. Se queremos que o nosso cliente enxergue valor no que a gente faz, a gente tem que respeitar e valorizar o trabalho de todas as artesãs. Como que você pode querer que valorizem o seu trabalho se você não valoriza o trabalho de uma outra artesã? Então isso vai ter que partir da gente, né? Dessa forma é que a gente vai começar a conscientizar a população para que perceba que todo o trabalho que está por trás ali de um... Não. Isso vai ter que partir da gente. E é dessa forma que a gente vai começar a conscientizar a população para que percebam todo o trabalho que está por trás de um produto artesanal. Isso vai ter que partir da gente, né? E dessa forma iremos começar a conscientizar a população para que percebam todo o trabalho que está por trás de um produto artesanal e personalizado. O segundo passo é criar uma rotina. A criatividade, ela é como um músculo, né? Então a gente precisa exercitar ela constantemente. E ter uma rotina é fundamental para que se tenha um tempo para ser criativo. Então, como eu já falei, é importante que você organize o seu tempo de acordo com a sua carga horária, defina os seus objetivos semanais, separe alguns minutos por dia para você poder experimentar materiais novos, né? Tente criar algo diferente do que você faz. Invista um tempo exclusivamente para você poder se desenvolver. E além disso, ter uma rotina onde você possa meditar, dormir e fazer exercícios físicos com frequência permite com que o seu corpo e mente fiquem ativos para que a criatividade possa acontecer. Então, tenta colocar algum tipo de exercício físico aí na sua rotina. Isso vai fazer bem para o seu corpo e também para a sua mente. Dormir bem. A criatividade precisa de um tempo para ser elaborada. Provavelmente você já deve ter tido aí uma grande ideia durante um descanso ou durante a noite. E isso acontece porque a gente deixa o inconsciente também trabalhar com os nossos pensamentos. Por isso, quando a gente está muito cansada ou com muito sono, a gente não consegue focar a atenção em nada. Não. Por isso, quando a gente está muito cansada ou com muito sono, a gente não consegue focar a atenção em nada, muito menos criar alguma coisa. Então, aprenda a respeitar o seu corpo e dar o descanso que ele precisa. A organização também vai te ajudar muito nessa parte. Quando a gente tem muita coisa para fazer e não sabe por onde começar, a gente fica muito agitada, ansiosa, e aí isso acaba atrapalhando aí o nosso sono. Então a gente fica com dificuldade de dormir, tendo uma noite de sono Então a gente fica com dificuldade de dormir, tendo uma noite de sono muito agitada, onde a gente vai despertar várias vezes ou até mesmo ficar com insônia, né? Então se organize, planeje os seus dias, porque isso vai te ajudar a ficar mais tranquila e ter um bom descanso para poder acordar até mais disposta. Valorize as suas ideias. Valorize as suas ideias. Às vezes, as expectativas, elas bloqueiam o nosso processo criativo e a frustração acaba atrapalhando a sua criatividade. Então, confie na sua intuição e valorize cada ideia nova. Muitas vezes, a ideia ela vem bruta e ela precisa ir sendo lapidada, né, para ir desenvolvendo aos poucos. Então, é muito importante que você anote todas as suas ideias para você não esquecer. Então, a gente pensa em muitas coisas durante o dia, né? A gente pensa milhares de coisas aí durante o dia e é quase impossível memorizar tudo. Por isso, é importante que você sempre tenha um caderno e uma caneta à mão, porque dessa forma você vai ter ali um caderninho da imaginação para poder acessar sempre que for necessário
podendo criar algo com mais facilidade. E quando tiver dificuldade em criar alguma coisa, faça um brainstorm. E o que seria isso, né? Explicando aqui de uma forma bem simples, é uma chuva de ideias. É você pegar um papel e uma caneta e começar a anotar tudo que vier na sua cabeça, independente se tem conexão ou não, se faz sentido ou não. E depois, com calma, você vai tentando ligar os pontos. E aí você vai ver que vai surgir soluções incríveis aí para o seu projeto. Busque desafios. A criatividade, ela precisa de estímulos para ser desenvolvida. E se você faz as mesmas coisas todos os dias e fica preso em atividades automáticas, a mensagem que você envia para o seu cérebro é que ele não precisa se reinventar. Então, para sair da zona de conforto, a solução mais simples é coloque-se. Então, para sair da zona de conforto, a solução mais simples é você colocar em situações novas, que você assuma tarefas aí instigantes, né? E essa regra é válida para todas as situações do cotidiano, das mais complexas até as mais comuns. O simples ato de fazer um caminho diferente, como por exemplo, o simples ato de fazer um caminho diferente, ele já conta aí como um estímulo para a sua criatividade. Desenvolver um novo hobby, como por exemplo, o simples ato de fazer um caminho diferente, ele já conta como um estímulo aí para a sua criatividade. Você desenvolver um novo hobby, por exemplo, também é uma ótima maneira de se tornar mais criativo. Então procure por novas atividades, profissionais ou não, cursos de especialização, atividades físicas e qualquer coisa que nesse momento você considere desafiador. Eu mesma passei por isso agora. Durante anos e anos eu apliquei as mesmas técnicas nos meus produtos, né? Mas como eu decidi criar um curso para ensinar as minhas técnicas para outras artesãs, eu me vi agora obrigada a desenvolver técnicas novas. As minhas alunas estão fazendo quadros com as técnicas que eu ensinei e eu sabia que seria assim desafiador fazer uma coleção nova com técnicas diferentes. Mas os desafios, eles servem para isso, né? Eles nos fazem crescer. Então, não se deixe acomodar, procure sempre evoluir, né? Então, não se deixe acomodar, procure sempre evoluir. Faça algo que você ama. Esse é um conselho clichê, mas é real. Siga a sua paixão mesmo que leve anos para você ter bons resultados. Estar em contato com o que você ama resulta numa vida criativa. Você tem mais disposição para buscar mais aprendizado e sente prazer em estar trabalhando. Sem contar que o trabalho não fica maçante, né? Que você não está ali só porque você precisa daquele dinheiro. Você vai ter mais disposições para encarar as dificuldades durante o dia e mais alegria para viver um dia após o outro. Conviva com pessoas criativas. Procure sempre estar cercado por pessoas criativas. Procure sempre estar cercado por pessoas criativas que tenham muitas ideias sobre assuntos. Ai, meu Deus. Conviva com pessoas criativas. Procure estar sempre cercado por pessoas criativas que tenham muitas ideias sobre os assuntos de seu interesse, ou pelo contrário, gente que trabalha aí com outras áreas ou possuem hobbies totalmente diferentes dos seus. Essas pessoas vão provocar novos pontos de vista e você vai poder aprender hábitos que vai se tornar. Essas pessoas vão provocar novos pontos de vista em você e você vai aprender hábitos que vai te tornar ainda mais criativa. Então, tem uma pessoa que te inspire e te ajuda. Tem uma pessoa que te inspire e te ajuda a melhorar sempre e siga os seus passos. Procure fazer parte de uma comunidade de artesãs, porque você já pensou como que é enriquecedor você ter contato com pessoas que possuem assim os mesmos objetivos que os seus? Você se expõe a diferentes pontos de vista e um número bem maior de ideias, né? A troca de estímulo e a troca de
Tenha uma pessoa que te inspire e te ajude. Tenha uma pessoa que te inspire e te ajude a melhorar sempre e siga os seus passos. Procure fazer parte de uma comunidade de artesãs. Você já pensou como é enriquecedor Procure fazer parte de uma comunidade de artesãs. Você já pensou como é enriquecedor ter contato com pessoas que possuem os mesmos objetivos que os seus? Você se expõe a diferentes pontos de vista e um número muito maior de ideias. A troca estimula a criatividade, proporciona soluções originais e estimula novos desafios. Não veja outras artesãs apenas como as suas concorrentes. Você pode ter grandes aliadas e fazer trocas de experiências. É importante aprender com os nossos erros, mas é ainda mais importante saber aprender com os erros de outras pessoas. Você pega um atalho aí na sua jornada e evita várias dificuldades que muitas vezes poderiam acabar te desanimando. Tenha mais confiança. Quando se trata de criar algo novo, não há como saber do resultado antes de você terminar. Se não houver confiança em si e no processo de criação, a angústia de não ver o resultado imediato pode te impedir de gerar mais ideias. E para você ser mais confiante, precisa primeiramente saber o que você está fazendo. Por isso é tão importante aprender técnicas e conhecer produtos diferentes. Você sabe como realmente se faz e quais os produtos são mais adequados para dar o resultado que você espera. Você vai se sentir mais confiante durante o processo de produção, porque você sabe exatamente o que você está fazendo e qual o resultado que você quer alcançar. E quando você conhece as técnicas diferentes, em pouco tempo você vai conseguir desenvolver as suas próprias técnicas. Então confie no seu potencial e se desenvolva. E se você seguir todos os passos que eu listei aqui, você se tornará uma pessoa cada vez mais criativa. E aos poucos vai desenvolver a sua criatividade e vai incorporar a sua personalidade ao seu modo de ver as coisas e as novas possibilidades. O quinto mandamento é você valorizar o seu trabalho. A maioria das artesãs sentem muita dificuldade em colocar o preço nos seus produtos. E, em geral, colocam um valor muito abaixo do que realmente eles valem. E isso é consequência da desvalorização que o artesanato sofreu por anos, né? E ficou uma crença que produtos artesanais eles só vendem se for muito barato. E na prática teria que ser bem diferente. Porque os produtos artesanais, como o próprio nome já diz, são peças feitas à mão, são produtos exclusivos, né? E por mais que a gente tente fazer um produto igual ao outro, é totalmente impossível, porque sempre vai ter um detalhe que vai ficar diferente. E para poder mudar isso, nós artesãs, né, artistas que nós somos, temos que passar a valorizar ainda mais o nosso trabalho e valorizar também o trabalho das nossas colegas de profissão. Então você precisa entender que não é qualquer pessoa que consegue fazer o que a gente faz. Nós conseguimos transformar aí produtos sem vida em verdadeiras obras de arte. Então esses foram os 5 mandamentos para você que quer começar a trabalhar com artesanato, e seguindo todos eles, eu tenho certeza que em pouco tempo você vai estar fazendo peças lindíssimas e vai conseguir se destacar aí no mercado do artesanato.